A segunda atividade assíncrona que a gente está prevendo e propondo aqui para o curso é o fio da meada. Porque, como vocês já viram, conteúdo não falta, inspiração não falta, referência, curadoria, esse momento todo que a gente pode chamar de uma sensibilização para entender o que está rolando no Brasil e fora dele, todos esses subtermos que estão dentro do que a gente está chamando de biomaker, né, do design, a arquitetura, a engenharia genética, a gente passou por muita coisa. E é claro que ainda existe muito mais vezes essa quantidade de conteúdo disponível por aí, mas a proposta agora é realmente e quase que literalmente puxar o fio da meada. Então, de tudo que foi apresentado, vocês vão escolher algum desses projetos, alguma dessas iniciativas que a gente trouxe aí, dentro desses blocos, dentro dessa grande jornada Biomaker, pegar a ponta desse fio e puxar esse novelo, E se enrolar, né? desenrolar esse novelo, exatamente. A ideia é aprofundar, né. É, a gente comentou, por exemplo, da Neri Oxman aqui, né. Ela tem muitos trabalhos, nossa, muitos. Ela tem um trabalho que é uma impressão 3D usando o braço robótico de Chitosan, que é o material que faz parte da composição de crustáceos. E aí ela consegue tornar esse material flexível, mais transparente. De repente, o que você quer é navegar no site dela e projeto por projeto. Então é a chance que você tem agora, né, de fazer um pequeno relatóriozinho para si mesmo, né, do jeito que você documenta, para ter essa sua ficha, para você entender o que que te interessou mais. "Ah, mas eu me interessei muito mais pela história da batata". E aí tem o livro do Michael Pollan, que é o último capítulo é só ele contando, né, coisas da batata, mas pode ser que tenham outras referências, né. E aí você vai ler os papers ou os artigos para, né, se aprofundar no assunto. Essa é a oportunidade. "Ah, eu gostei muito das questões éticas. Vou ver o que aconteceu com esse chinês", entendeu. De repente, assim, vai pela área de interesse, mas pega alguma coisa para dar uma mergulhada, porque, né, aqui, se a gente puder a gente tem o quê? 40 slides de referência, mais ou menos. E Se a gente fosse criar mais referência, ia ficar né, gente, aí abre o Instagram e vai fazendo scroll, porque, ah, né. Às vezes é importante a gente ter um tempo para poder olhar com calma um assunto que nos interessa e fazer uma prática de um resumo pessoal, assim. Aí acho que cada um faz no seu tempo, da forma como prefere, se no caderno escrito, no documento digital, mas ou um documento visual, né, tem um amigo nosso, o Nepo, ele abre PowerPoint praticamente cada vez que ele faz a pesquisa, porque ele é muito visual, ele vai criando gráficos de modo que ele entenda. Não necessariamente é para incorporar na sua aula ou não, é só para fazer realmente um processo de pesquisar um tópico que você achou interessante dentro desse contexto absurdo de reverência. É isso então, gente, muito obrigada. muito, muito obrigado. Obrigado por se interessarem por esse tema, se proporem a fazer as atividades do curso. Espero que seja uma jornada interessante. É isso aí. Então, nos vemos na próxima.